Outra publicação, o jornal britânico Financial Times, entende que Lula é favorito para ganhar a disputa presidencial em 2026, mesmo com 80 anos. Só um rápido parênteses aqui, a Economist todo ano ouve uma série de super preditores, pessoas que são especializadas em predições, e também a maioria dessas pessoas consultadas pela própria Economist apontou Lula como favorito para a reeleição no ano que vem. Mas voltando ao Financial Times, a publicação cita a tensão entre Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizendo que, com um formidável cabo eleitoral, o esquerdista se beneficiará de uma economia robusta e de ter resistido às investidas do republicano dos Estados Unidos. A previsão do Financial Times vai de encontro com a última pesquisa divulgada pela Genial Quest. O levantamento apontou que Lula derrotaria todos os candidatos da direita nos 2 turnos da eleição presidencial de 2026. Se a gente está falando de eleições, de prognósticos ali, de perspectivas para o que vem, no ano que vem, diante desse ano eleitoral, é claro que eu vou conversar com a Larissa Rodrigues. Lari, queria destacar contigo esse aspecto de que, né, a preços de hoje, dadas as condições de agora, ceteris paribus, Lula tem um leve favoritismo, mas é sabido, né, por todos nós que não é uma campanha fácil e muito vai depender dos rumos que a própria oposição vai tomar. Se Flávio Bolsonaro vai conseguir manter a sua pré-candidatura, confirmar como uma candidatura de fato pelo PL e se vai conseguir unificar a direita ou se isso significaria outros nomes da direita disputando, como o governador Ronaldo Caiado, do União Brasil, eventualmente o governador do Paraná, Ratinho Júnior, do PSD, Tarcísio de Freitas é do Republicanos, a ver se ele disputaria também a presidência mesmo com Flávio Bolsonaro candidato ou vai preferir disputar a reeleição para o Palácio dos Bandeirantes aqui em São Paulo no ano que vem, Lari. E esses cenários indefinidos acabam dando uma munição para o presidente Lula, que já é o candidato posto, né? Já é um candidato posto até aqui, pelo menos, Flávio Bolsonaro, mas até naquela primeira semana, quando ele fala que teria, abre aspas, um preço à sua candidatura, acaba colocando uma certa dúvida, principalmente por toda essa movimentação dos partidos de centro. Enquanto isso, Lula vai ficando ali nesse favoritismo, nem que seja pequeno, mas um favoritismo que existe. Me chama muito a atenção, até a gente levando, né, o quanto a imprensa internacional, os demais países veem esse governo 3, esse Lula 3, quando a Financial, por exemplo, fala que Lula é o favorito, salvo se ocorrer um problema de saúde de última hora, fazendo, querendo ou não, uma referência à idade dele, como a gente teve a The Economist, e é um problema não para esse governo, mas já se sabido que depois o PT terá que resolver quem que é esse vice, quem que é esse número 2, como continuar forte sem Lula. E outro detalhe que me chamou a atenção muito da Financial foi quando eles falaram também desse detalhe, entre aspas, dessa recente dificuldade de relação Brasil e Estados Unidos. E eles destacam como Lula conseguiu sair daquela sobretaxação de Donald Trump e depois falando aqui, abre aspas, ele vai se beneficiar com uma economia robusta que resistiu às investidas de Donald Trump. E a gente acompanhou o quanto isso favoreceu Lula, apesar de ser uma movimentação ainda ali do bolsonarismo. E diante desse cenário, e diante dessa economia considerada mais forte, e voltando para a sua pergunta, tem Flávio Bolsonaro tentando se aproximar da Faria Lima, né? Dos economistas, dos banqueiros do Brasil. E isso também tem pesado na definição de quem seria o vice nessa chapa de Flávio Bolsonaro. Vão pegar alguém mais voltado para esse mercado, que entenda de economia, mas, por outro lado, tem aí um nome de Tereza Cristina, a senadora, fortalecendo, porque pega ele mais para o agro, para o público feminino. Então, tudo isso vem sinalizando as dificuldades desse adversário, que até então é Flávio Bolsonaro, de fazer as suas articulações, né, Yuri? E pegar também ali quem seria uma decisão que vai ter que ser tomada desse vice, porque pode ser que agrade uma política mais econômica brasileira, mas desagrade o público mais feminino, o eleitorado feminino. Se falou muito, não seria bom colocar o nome de alguém mais ali do Nordeste, mas aí, por outro lado, desagrada a outra parte. São dificuldades reais que essa chapa adversária de Lula vai ter que enfrentar pela frente, já que, como mostra a imprensa internacional, até agora ele é o favorito. Sim, pois é, esse é o ponto, né? E claro, né, esses analistas internacionais acabam se guiando muito pelo que nós da imprensa brasileira
produzimos em termos de conteúdo, de análise, do que as pesquisas de opinião, mas com as suas próprias apurações também. Todos esses veículos têm correspondentes no Brasil, têm os seus próprios contatos e acabam também acessando fontes aqui brasileiras para chegar a esses prognósticos, né? E aí, só para fazer um balanço dessas duas publicações de agora, né? O Financial Times fazendo muita menção a esta questão da disputa Lula-Donald Trump e que, de fato, outros veículos estrangeiros destacaram o quanto o Lula, até agora, conseguiu contornar a situação ali colocada pelo tarifaço, na maioria, né, nos produtos mais importantes da pauta de exportações. Há ainda outros que o governo brasileiro quer ter a tarifa reduzida e toda a questão envolvendo o fato de fato, Lula ter 80 anos, vai estar com 81 anos em outubro do ano que vem. Caso seja reeleito, teria que cumprir o mandato até 85 anos. Não é algo usual, mas com o aumento da longevidade no Brasil e no mundo, isso tem acontecido. O próprio, não só Joe Biden, mas o próprio Donald Trump também já está ali perto dos seus 80 anos. Lula brincou, inclusive, com essa questão de que eles têm diferença de meses de idade. Larissa Rodrigues, obrigado mais uma vez.